Eu quero entregar para você esse conteúdo, porque o meu desejo é que você utilize aí os benefícios que a espiritualidade tem e como ela pode, ela pode ajudar, ela pode contribuir para o seu crescimento. O seu crescimento. E quando eu digo, hoje eu tenho aplicado esse conhecimento a esse universo do empreendedorismo, as pessoas que empreendem, por eu entender que quando eu consigo impactar positivamente a vida de um empreendedor, eu estou impactando positivamente a vida também da sociedade. Então, se esse tema ele é importante, você vai ver nessa aula, é uma aula, não é só uma live. Isso aqui é uma aula, é um conteúdo específico que eu preparei para você crescer, para você aprender. Veja só, existem várias possibilidades de você crescer. Nós estamos vivendo em um mundo, em um universo, em um momento de uma grande transição. E essa grande transição, ela gera diversas oportunidades. Diversas oportunidades. E nunca na história, por exemplo, da humanidade, eu não me lembro, e pelos estudos também que eu faço, nós tivemos tantas oportunidades de você crescer, de você aprender coisas novas, de você saber escolher aquilo que você quer, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai desenvolver. Talvez a gente não tenha tido isso na história da humanidade. Talvez essa é uma grande chance e uma grande oportunidade para você. A espiritualidade, ela tem então esse poder de ajudar você a se reestruturar internamente. Ela tem esse poder de ajudar você a se reestruturar internamente. Então, dentro dessa perspectiva, existe uma diferença para você aprender os benefícios. E aqui não é uma perspectiva de autoajuda, é uma perspectiva de profundidade. Eu sempre mostro isso. Eu me lembro quando estava na Alemanha, e aí eu conheci um grande projeto chamado Weltethos, de ética mundial, de um grande teólogo chamado Hans Kung. E ali eles tinham um trabalho de aprofundamento científico dentro do processo de espiritualidade, e eles mostravam como áreas da vida do ser humano, áreas da vida das pessoas podem ser beneficiadas quando se chega a um nível de profundidade com o tema da espiritualidade. Então, a espiritualidade tem esse benefício para a sua vida. Por isso que eu quero mostrar aqui hoje como empreendedor, como você como empreendedor, empreendedora, você pode se beneficiar daquilo que a espiritualidade pode te dar e te ajudar. Vamos lá, olha só, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, até pelo fato da gente ter uma grande confusão. O que é espiritualidade? O que é espiritualidade? Isso aqui é importante porque nós temos pessoas falando sobre isso de todos os lados. Eu acredito, e é o trabalho que eu faço, eu acredito que existe dentro da espiritualidade dimensões que se relacionam com áreas profundas do ser humano. Áreas profundas. E isso significa que mesmo que em algumas dimensões você não trabalhe a espiritualidade do ponto de vista clássico, vamos falar assim, do ponto de vista um pouco mais religioso ou mais tradicional, a espiritualidade faz parte de você, ainda que você não perceba. Quando eu estudo, quando as pesquisas que eu já fiz, a gente olha o universo, por exemplo, da antropologia cultural, que é o estudo que a gente vai fazendo sobre como as pessoas se relacionam umas com as outras em diferentes culturas ao longo da história da humanidade, nós encontramos lá a presença da espiritualidade. A gente percebe em pessoas que nunca se encontraram, a gente percebe, ou eu percebo, os estudos mostram que elas têm questões que dizem respeito ao humano. E elas têm
rituais, e elas fazem rituais, elas fazem determinados procedimentos ou práticas que parece que elas se encontraram em algum momento, e algumas vezes elas nunca se encontraram. Por isso, por esse motivo, eu vou percebendo o quanto na história do ser humano, na história das culturas, a espiritualidade estava lá presente. Muitas vezes sem eles falarem sobre espiritualidade, mas ela estava lá presente. Ou seja, negar essa dimensão humana pode fazer com que você tenha ou você não aproveite benefícios que fazem parte do desenvolvimento humano. É bem verdade que existiram momentos na história da modernidade, na história do ser humano, que a espiritualidade ela foi negada. E ela foi negada por motivos que nós percebemos uma certa racionalização da vida, e tudo aquilo que não cabia dentro de um nível racional era automaticamente negado como algo que não existe. Óbvio também que nós temos do outro lado da história, não quero aprofundar porque não dá tempo aqui, de usos abusivos também, de pessoas usando muitas vezes a religião de forma abusiva e de forma errada, que fez com que muitas pessoas tivessem preconceito com a dimensão espiritual ou da espiritualidade. Porém, é importante dizer que a espiritualidade, fora desses extremismos ou desses racionalismos ou desses fundamentalismos, a espiritualidade ela tem um papel muito importante na vida do ser humano. Ela tem um papel muito importante na sua vida. E se você souber aproveitar, é o que eu quero mostrar nessa aula aqui hoje para você, se você souber aproveitar, você pode se beneficiar bem ou bastante da espiritualidade, dessa aula, daquilo que eu vou colocar aqui hoje para você. Então, quando eu dou esse exemplo da história da humanidade ou da história das culturas, eu já estou entrando numa dimensão profunda do humano. Numa dimensão muito profunda. E isso eu posso então falar e dizer e mostrar que há uma definição de espiritualidade dentro da teoria da atenção. Dentro da metodologia WTS Coaching, que eu pesquiso, há uma definição da espiritualidade. Para você entender, o objetivo aqui é pegar isso e mostrar como você, por exemplo, um exemplo empreendedor, como você se beneficia da espiritualidade. Como você se beneficia disso que eu estou fazendo aqui? Como você pode se beneficiar? Porque quando você percebe isso, você pode então ter o seu crescimento. E aí, vamos lá então. A espiritualidade é uma dimensão profunda do ser humano que dá sustentação a todas as áreas da sua vida. Por que um empreendedor pode se beneficiar da espiritualidade? Porque a espiritualidade é uma dimensão profunda no ser humano e essa dimensão profunda dá sustentação a todas as outras áreas. E isso é importante, isso aqui não é simplesmente uma fala, isso aqui é um estudo e uma pesquisa. Mas por que a espiritualidade, estando numa dimensão profunda, dá sustentação a todas as áreas? Porque ela está ali na base, é como se fosse um prédio. Sobre esse prédio você tem a base, e essa base ela tem uma estrutura. Quando a base ela não é bem feita, não é bem construída, você corre o risco de ter problemas, você corre o risco de ter dificuldades. Quando essa base ela é bem construída, você pode fazer ou construir outros prédios em cima dessa base.
A espiritualidade está neste lugar de base, está nesse lugar de sustentação. Pense comigo, você que tem questões, muitas vezes, demandas existenciais, tem demandas de perguntas, demandas que fazem parte da sua própria experiência de vida. E quando você, então, acessa essa dimensão profunda, você vai encontrar elos de sentido que vão dar novos significados para a sua vida. É por isso que a espiritualidade acaba te dando esse nível de fortalecimento. Definindo então para você que estuda, para você que escreve, para você que anota elementos da nossa aula. A espiritualidade é uma dimensão profunda no ser humano que dá sustentação a todas essas áreas. Por isso, a espiritualidade é importante na sua vida e na vida de um empreendedor. A outra definição que para mim é importante aqui, a espiritualidade é parte fundamental do poder de vida. Lembra? Poder de vida, na teoria da atenção, é aquilo que dá sentido, é aquilo que faz os seus olhos brilharem de prazer e o seu coração aquecer de felicidade. Quando o empreendedor, por exemplo, encontra isso na experiência de vida dele, ele está mais fortalecido para não desistir no trabalho, não desistir nos desafios que se apresentam para ele na sua jornada todos os dias. Aí entra então a força da espiritualidade. A espiritualidade é uma parte fundamental do poder de vida. Quando você entende isso, agora você vai poder usar isso. Muitas vezes, algumas pessoas têm a dimensão da espiritualidade dentro dele, mas ele não utiliza porque ele não tem consciência, ele não trouxe isso à luz. O objetivo dessa aula é dizer, olha, você tem um ouro dentro de você que você pode utilizar esse ouro. Então, 3 definições aqui que eu já estou dando para você. Tem gente que anota as aulas, tem gente que anota esses conteúdos, então fique à vontade, revisando. Primeiro, eu já coloquei a importância, o porquê, dando para você uma razão disso que eu estou mostrando. Por que a espiritualidade é importante para um empreendedor? Nem preciso colocar aqui o meu próprio depoimento dos momentos na minha vida que a espiritualidade foi fundamental e foi muito importante. Nem preciso ainda colocar. Eu trouxe o exemplo aqui do teólogo Hans Kung, ali na Alemanha, onde eu tive a honra de estudar quando estava lá na Alemanha. E eu não esqueço de uma história que o Kofi Annan, presidente, se não me engano, da ONU à época, foi à Alemanha e ele visitou o presidente, o primeiro-ministro da Alemanha, e só 2 pessoas teve o privilégio de encontrar com Kofi Annan. O presidente, o primeiro-ministro e Hans Kung. Kofi Annan queria conhecer o Instituto Weltethos, Instituto de Ética Mundial, ligado à Universidade de Tübingen, ali no sul, mais próximo ao sul da Alemanha, próximo a Stuttgart, porque ele queria conhecer esse trabalho que visitava e mostrava dimensões profundas no humano e que trabalhava para a paz. Ou seja, o trabalho que ele mostrava da espiritualidade ia num lugar tão profundo que depois disso eles mostravam como diferentes religiões não precisavam matar um ao outro, mas eles poderiam trabalhar pela paz. E a base ali estava a espiritualidade. Então, repetindo aqui para você. Então, quem quiser pesquisar, olhar isso, só digitar no Google Ética Mundial. Se você quer saber o nome deste teólogo, vai no meu direct, me manda uma mensagem que eu mando direto para você o nome desse teólogo. Veja só que interessante. Então, 3 definições só para você que está anotando. Eu vou falando e vou trazendo as definições. A primeira definição, então, a espiritualidade, e essas definições fazem parte da teoria da atenção. Quem aqui já conhece a teoria da atenção, metodologia WTS Coaching. Por
que a espiritualidade, então, ela é importante para a sua vida? Ela é importante para o empreendedor, que todos os dias precisa de força, todos os dias ele precisa se reestruturar internamente. Eu costumo dizer que o empreendedor dentro do contexto do Brasil é alguém que parece que precisa se reinventar todos os dias, porque todo dia tem uma tensão nova que ele precisa dar conta. E aí imagina uma pessoa que precisa todos os dias se reinventar, precisa todos os dias encontrar um novo caminho, é óbvio que essa pessoa, mais do que outras pessoas da sociedade, precisa ter um interior forte. Precisa estar ancorado no seu poder de vida para dar conta disso. E aí é óbvio que o empreendedor que consegue ter o seu interior forte, ter as suas emoções equilibradas, ele é um empreendedor que vai sair na frente de outros. E óbvio, isso vai ter consequências positivas dentro da escala do seu negócio. Quando eu falo isso para você, eu falo pela prática, de já ter acompanhado como coach executivo vários empreendedores. Vários. Vamos à definição, então, para você que está anotando. Eu acho muito legal pessoas que me mandam no direct, me mandam mensagem, eu não pude assistir naquele dia, assisti a live no outro dia, anotei tudo, já estou pegando, já estou aplicando. Olha, quinta-feira, que é essa live de quinta-feira, nós trouxemos a live para quinta-feira, né? A gente tem a live na segunda-feira de manhã, 8 e 7, tome as rédeas para você já começar legal a sua semana. A gente tem agora quinta-feira às 20 horas e 7 minutos. É estudo. Então, pode vir com caneta e papel, porque aqui eu vou entregar um conteúdo para você. E eu até oriento você a assistir no YouTube. Você está em outros canais, porque no YouTube você vai poder, a partir da próxima semana, você vai ver que eu vou colocar algumas coisas no PowerPoint, vou criar um universo para você poder aprender mais. É um novo mundo. É um novo mundo, gente. É um novo mundo esse que a gente está vivendo. É um novo mundo de possibilidades. E eu quero contribuir com conhecimento, com tantas coisas que eu já estudei, né, com tantas oportunidades que eu já tive, e nesses 5 anos aí, trabalhando diretamente como CEO da WTS, acompanhando diretores, acompanhando empreendedores. Eu me lembro uma vez que eu estava preparando um projeto para uma grande multinacional no Brasil, sediada no Brasil, mas tem sede no mundo inteiro, uma das maiores do mundo. E uma das minhas ideias lá era, olha, eu mostrei para eles o seguinte: eu já acompanhei tantos empreendedores que dá, sabe, a gente fica triste de ver pessoas com potencial tão grande, mas que elas não conseguem avançar no negócio delas porque elas não estão estruturadas interiormente. E o fato de não estarem estruturadas interiormente, isso impacta na organização do lado de fora. Não conseguem fazer uma agenda, não conseguem estar bem preparada para uma reunião, não conseguem, às vezes, montar uma estratégia do seu negócio, não conseguem treinar outras pessoas, então, às vezes, elas ficam afogadas, elas mesmas, fazendo tudo do negócio dela, desde um contrato, a abrir um negócio, a prospecção e a execução. E tudo isso, muitas vezes, por falta de um alinhamento interior, por falta de não saber como fortalecer as suas emoções. E eu mostrei isso para essa multinacional e disse para ela, por que nós não desenvolvemos um projeto junto em que a gente pega esse know-how que vocês têm de alta governança, não transformamos isso em simplicidade e aí aplicamos isso. Reunimos aqui vários e vários empreendedores, criamos um software para eles e a gente pode acompanhá-los de qualquer lugar do mundo. E nós ficamos nesse diálogo durante um tempo. Os objetivos mudaram, porque a corporação, né, as grandes empresas trabalham com objetivos de governança, e esses objetivos eles são colocados de mês a mês, de semestre a semestre e ano a ano. Então, como o objetivo daquele ano já estava cumprido, já estava fechado, né, acabou que nós fizemos muitos diálogos e deixamos para outra oportunidade. E aí veio toda essa virada aí de novo mundo e acabamos não implementando.
Mas eu vou falar para você que um dia eu estava reunindo com a minha equipe e a gente entendeu que a gente não precisava mais. Porque eu posso ter acesso direto a você, empreendedor, aqui. Eu posso fazer isso, o que eu ia entregar lá, eu posso entregar para você. Foi isso que fez também nós mudarmos um pouco a nossa linha editorial para falar diretamente com o empreendedor. Porque quando eu ajudo o empreendedor a se organizar internamente, e a partir da sua organização interna, a organização das suas emoções, das gestões interiores, ele consegue desafogar e faz a administração do tempo e consegue agora preparar outras pessoas, ele consegue aumentar a sua receita. Se ele aumenta a sua receita, ele coloca outras pessoas para trabalhar, mexeu na escala de trabalho. Se ele coloca outras pessoas para trabalhar, ele mexeu no bairro dele. Se ele melhorou o bairro dele, ele mexeu lá naquele lugar onde tinha as drogas, que agora a pessoa não está lá mais porque ela agora tem um trabalho. Ele melhorou o bairro, ele melhorou a cidade. Da cidade, ele melhorou o estado. Do estado, a gente pode melhorar um país tão sofrido e tão doído que é o que a gente tem. Percebeu? Porque eu, junto com a minha equipe, nós entendemos que era muito importante aplicar diretamente todo o meu conteúdo muito voltado para ajudar o empreendedor. Essa é uma das razões. E é importante falar isso para você entender por que eu estou aqui. Isso aqui é um amor que eu tenho de poder entregar esse conteúdo para você. Vamos a mais definição, porque a aula hoje é longa, embora seja curta. Se você tiver alguma dúvida, nós temos o nosso chat que está aberto. Só você colocar no chat que eu posso responder. Então vamos lá. A espiritualidade, definição rápida aqui para você. O que é a espiritualidade dentro da teoria da atenção? A espiritualidade é uma dimensão profunda do ser humano que dá sustentação a todas as áreas da vida. A espiritualidade é uma parte fundamental do poder de vida. A espiritualidade é a conexão de sentido de existência para o ser humano. A espiritualidade é a conexão de sentido de existência para o ser humano. Por isso, há muitos benefícios na espiritualidade para fortalecer o interior do empreendedor e ajudá-lo ou ajudar você a estar firme nos seus próprios objetivos. Nem sempre é necessário usar a palavra espiritualidade. Muitas vezes a espiritualidade é essa força que sai de dentro, que leva você a acreditar em você mesmo. Isso é que é fantástico. Que leva você a não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus objetivos. Acreditar. A espiritualidade também desenvolve uma capacidade muito peculiar de você acreditar em si mesmo. Por isso que a espiritualidade é um dos elementos centrais quando eu trabalho com a pessoa dentro das nossas salas de coaching para ele vencer a insegurança. Já expliquei para vocês aqui o ciclo de autossabotagem que existe dentro da nossa cultura brasileira e que gera insegurança em muitas pessoas. Agora pense comigo, o empreendedor que precisa abrir um negócio, que precisa prospectar, que precisa vender o produto dele, que precisa treinar outras pessoas, que precisa capacitar, como essa pessoa, com a insegurança, como que essa insegurança impacta o negócio dele? De forma negativa. E aí vem a espiritualidade dando a ele essa sustentação interior para você, acreditar em você mesmo. Mas eu diria que é impossível também, dentro dessa caminhada, em função de tantas coisas que a gente escuta hoje, que não é espiritualidade, seria quase que impossível não dizer para você o que é espiritualidade. Ou melhor, o que não é espiritualidade. Também é importante dizer o que não é. Antes de dizer o que não é, a Joélia está dizendo, estou acompanhando aqui de Santa Catarina. Que legal, acompanhando, muito bom. Isso é fantástico. Disse, é o novo mundo, as possibilidades que a gente tem hoje de poder levar, amplificar essa mensagem, amplificar esse canal de comunicação. Vamos lá, o que não é espiritualidade então? Importante você entender. A espiritualidade não é autoajuda. Isso é importante.
A espiritualidade não é apenas autoajuda. Não é. A espiritualidade não é simplesmente alguém se emocionar, embora emoções façam parte da espiritualidade. A espiritualidade não é autoajuda, embora a autoajuda faça parte da espiritualidade. Olha que interessante. Mas se alguém entender que a espiritualidade é somente autoajuda, você está num nível muito superficial e não é o que eu trabalho. Eu não trabalho isso no nível superficial, porque para a espiritualidade ajudar você a vencer a insegurança e ajudar você a acreditar em si mesmo e automaticamente ajudar você a prospectar, a começar o seu dia, né? A iniciar o seu dia tendo uma leitura positiva e profunda de você mesmo, de si mesmo, a espiritualidade não pode ser apenas autoajuda. Não pode ser apenas emocionalismo, que você vai num evento, vai em algum lugar e você sai de lá acreditando que vai mudar o mundo ou que vai mudar totalmente a sua vida, e aí, quando acontece alguma coisa, você desiste no primeiro desafio ou no primeiro percalço. Por isso, espiritualidade não é autoajuda. Por isso, espiritualidade não é emocionalismo. Isso, emocionalismo e autoajuda, que tem o seu lugar também, mas isso é expressão que pode ser espiritualidade, mas não necessariamente é espiritualidade. Porque muitas vezes a autoajuda e esse emocionalismo gera nas pessoas, ou gera em você, uma dependência, uma codependência da outra pessoa. E o que eu estou mostrando aqui é o contrário. Quando você acessa essa dimensão profunda da espiritualidade, dos grandes benefícios que você tem é você aprender a lidar cada vez mais com a sua liberdade e com a sua autorresponsabilidade. Liberdade, autorresponsabilidade e coragem de arriscar são três grandes elementos que marcam a história de vida de pessoas simples que conseguiram sair de uma dimensão pequena e chegaram a ter grandes empreendimentos. Eu tenho um amigo chamado Geraldo Rufino, amigo pessoal, e tem uma história fantástica de um empreendedor que fracassou, faliu praticamente 5 vezes, trabalhava lá catando as latinhas e hoje é um dos maiores empreendedores do Brasil, premiado. Sua história de vida saiu na Forbes e em vários outros lugares. Você percebe? É o que eu quero mostrar para você, é que para você conseguir ultrapassar esses limites, para você conseguir chegar num outro nível da sua vida, do seu negócio, da sua empresa, daquilo que você sonha, daquilo que você faz, é preciso você acessar um lugar muito profundo dentro de você. Quando eu estava me preparando para ir à Alemanha, para estudar na Alemanha, para me preparar na Alemanha, eu tive que ultrapassar muitas barreiras. E algumas barreiras não estavam do lado de fora, elas estavam do lado de dentro. Algumas barreiras estavam na mente, e essas barreiras da mente influenciavam o meu emocional, e do meu emocional influenciava o meu espiritual. E quando eu comecei a fortalecer a minha dimensão espiritual, quando eu comecei a me proteger espiritualmente, entender como essas coisas funcionam, e tem mais coisas profundas aí também, que não dá tempo de aprofundar tudo aqui hoje, eu fui percebendo e entendendo coisas, muitas vezes, que uma leitura só racional não dá conta. Você acessa questões, dimensões mais espirituais. Talvez você pense assim, mas eu não tenho relação nenhuma com a espiritualidade, eu não entendo muito bem isso que você está trabalhando. Eu quero dizer para você que, independente de você ter um conhecimento ou não, a espiritualidade faz parte de você e você pode se beneficiar dela. Porque o que eu estou falando aqui está numa dimensão profunda. Não precisa ser um estudioso,
Não precisa ser um espiritualista, não precisa ser um monge tibetano, não precisa ser alguém que fique enclausurado, trancado e fechado para você desenvolver a sua espiritualidade. Inclusive, eu me lembro que eu participava de um grupo de estudos na PUC Rio, um grupo de intelectuais, e era muito interessante, um grupo muito bem preparado. Foi uma época que eu cresci muito, aprendi muito, e uma das discussões mais interessantes que eu acompanhei e sobre espiritualidade, em um estudo chamado de mística, que não tem muito a ver com esoterismo, mas a mística é um estudo de pessoas que ao longo da história da humanidade conseguiram desenvolver dimensões muito profundas, e quando elas estavam passando por problemas, por dificuldades muito grandes, elas conseguiram acessar áreas profundas na vida delas, e por isso, e por causa disso, elas conseguiram ter êxito. Elas não foram sucumbidas pela dificuldade, mas elas cresceram com aquela dificuldade. E a gente chama isso, em algumas dimensões, de estudos de mística. Mística em espiritualidade. Por que eu estou dizendo isso? Estou contando essa experiência exatamente para mostrar para você que hoje alguns estudos mostram que o grande desafio da espiritualidade não é você estar trancado, experimentando ou vivenciando a espiritualidade. O grande desafio ou o grande benefício é você viver a vida e nas áreas da sua vida você colocar a espiritualidade. Você colocar a espiritualidade. Alguns vão chamar de mística de olhos abertos. É um livro clássico que tem aí, só você jogar no Google que você vai encontrar esse livro lá. Mas, ou seja, na prática, o que eu estou dizendo? Na prática, eu estou dizendo que a espiritualidade tem benefícios para a vida do empreendedor, que é quem eu estou aplicando esse conhecimento. É para quem eu estou aplicando neste momento esse conhecimento. Por quê? Porque a espiritualidade te possibilita, nos momentos, nas situações mais difíceis, ela te possibilita transcender, ela te possibilita chegar a um outro patamar, chegar a um outro nível. Como você, então, se a gente puder aplicar isso, como você pode, por exemplo, se beneficiar disso que eu estou trabalhando aqui? Como você, como empreendedor, como você, como alguém que tem interesses de crescimento, como você pode se beneficiar do aprofundamento da espiritualidade com uma leitura talvez um pouco mais científica? Deixa eu repetir algumas coisas só para você entender o que eu estou dizendo. A espiritualidade, ela tem uma dimensão profunda. A espiritualidade tem uma dimensão profunda. A espiritualidade, ela ajuda você a estruturar áreas profundas da sua vida. Uma pessoa, por exemplo, como um empreendedor, que precisa dar conta de várias coisas, de várias áreas, de várias situações, quando ele acessa e usa a espiritualidade, ele se fortalece interiormente e tem possibilidade, então, de não desistir diante dos desafios. Nesse sentido, revisando aqui para você, a espiritualidade é uma dimensão profunda no ser humano que dá sustentação a todas as áreas da sua vida. Por isso, você pode se beneficiar. A espiritualidade é parte fundamental do poder de vida, aquela dimensão profunda que existe dentro de você, que se conecta com o próprio mistério da existência. Com o próprio mistério da existência, aquilo que muitas vezes a gente não consegue explicar com palavras, mas isso toca na vida da gente e dá sentido. A espiritualidade é a conexão de sentido de existência que faz você
ser você e não o que fizeram com você. Veja, só esses aspectos, eles já são importantes para você se fortalecer. Eles já são importantes para você já ir para a sua vida, ir enfrentar as experiências que você precisa enfrentar, os desafios que você precisa superar com um olhar diferenciado para si mesmo. Como a espiritualidade está na dimensão profunda, ela contribui e é fundamental para você vencer as inseguranças. Porque ela está, ou ela dialoga, nessas regiões profundas. Um dos exemplos que eu trouxe é a experiência, ou o trabalho desse teólogo chamado Hans Kung, ali na Alemanha, dentro desse projeto Weltethos. Um projeto de uma ética mundial, mostrando como o ser humano pode acessar lugares profundos dentro dele e reestruturar não somente aquilo que ele faz, mas a observação que ele tem para a vida. Isso é fantástico. É a observação que ele tem para a vida. E isso traz, então, um sentido de existência. O mundo hoje, e a gente tem essa experiência, por exemplo, em Harvard, você tem uma leitura hoje no mundo de que as pessoas que conseguem descobrir aquilo que elas amam e conseguem colocar em prática, viver aquilo que elas amam, são pessoas mais felizes. Se elas são mais felizes, elas serão mais produtivas. Se elas serão mais produtivas, elas vão impactar mais pessoas. E se elas estão impactando mais pessoas, elas estão deixando legados. Se elas estão deixando legados, elas sentem que a passagem delas aqui na Terra tem um sentido. E aqui está o poder de vida, aqui está a espiritualidade. Existe um número muito grande de empreendedores que eu já tive o privilégio de acompanhar, de trabalhar, de fazer o coach executivo, de fazer as mentorias. E tem uma questão comum que eu percebo nesses empreendedores, ou talvez em você que está me ouvindo, ou talvez que você nem seja empreendedor, mas você tem o espírito de empreendedor dentro de você, que é esse desejo de querer construir mais, de querer assumir o risco de não aceitar uma zona de conforto, e estar cada vez mais criando oportunidades. Eu percebo que um grupo, porque vamos fazer uma divisão simples aqui para você poder aplicar esse conteúdo da espiritualidade na sua vida e ao mesmo tempo te entregar um tipo de conteúdo diferenciado. Eu me lembro que fui chamado para mediar uma situação, uma tensão dentro de um colégio. E ali naquela tensão, eu então propus que eu ficasse ali com aquela turma, como consultor, como coach, para mediar o problema. E foi interessante que a questão que estava posta ali era a possibilidade de que aqueles garotos, aqueles jovens não estavam se adequando ao modelo de sociedade que a gente tinha, focado, por exemplo, em empresas que estavam muito ligadas ao lucro, só queriam lucro. Isso não encantava o coração deles. Então eu mostrei para eles esse modelo. Olha, essas empresas só querem lucro. Ok, não encantou. E eu mostrei para eles uma perspectiva de ONGs, que trabalham para ajudar as pessoas, mas falta a elas muitas vezes o recurso financeiro. Porque num país, num contexto onde todas as pessoas precisam trabalhar, então para você poder ter continuidade no projeto, muitas vezes você precisa ser remunerado. E muitas pessoas que trabalhavam, pelo menos em projetos que eu já coordenei, em ONGs, com projetos voluntários, quando ela conseguia um emprego, ela saía dali do projeto da ONG e ia para o emprego. Ou seja, o projeto da ONG sempre estava começando. Então, eu apresentei esses dois caminhos ali na discussão com aqueles jovens, nas aulas, e eles então perguntaram nenhum das duas alternativas.
E eu disse para eles então vocês vão conhecer uma alternativa que eu desenvolvi, que se chama negócio de felicidade, que se chama negócio de impacto inteiro, que se chama o empreendedor atravessado. Aí eles perguntaram, mas como funciona isso? Funciona de uma forma em que você, como empresa, não está tão focado somente no lucro, mas você precisa dele, e você não está focado apenas em ajudar alguém ou ajudar um contexto sem pensar no lucro, como seria a ONG. Então, qual seria o caminho, então? O negócio de felicidade são empreendedores que amam aquilo que fazem, e ao amar aquilo que fazem, eles são profundamente gratos pela história de vida que eles viveram, porque se eles não tivessem passado por aquilo, eles não seriam o que eles são. E eles não entendem, ou melhor, e eles não aceitam que outras pessoas não tenham as mesmas oportunidades que eles tiveram. Então o que eles fazem? Eles têm o lucro, porque é a empresa, eles precisam desse lucro, mas ao mesmo tempo o foco deles central é fazer com que a empresa deles impacte mais e mais e mais pessoas. Então, por isso, eles conseguem conciliar o lucro com a felicidade. Porque de fato, o lucro não está apenas no lucro. Mas o lucro está no sentido que aquela empresa faz quando ela transforma outras vidas. Isso se chama happiness business. Eu expliquei isso num artigo nosso que vai sair na Alemanha esse ano. Isso se chama negócio de felicidade. Por quê? Porque a base desse negócio está no poder de vida. Por isso que é tão importante, na minha leitura aqui, essa aula. Porque essa aula ela tem o objetivo de fortalecer você neste lugar, para que você acredite, para que você possa acreditar e ter força para você. Se melhora o seu negócio, automaticamente, você que tem essa visão que eu estou dividindo, você vai poder impactar mais e mais pessoas. Então, a razão de você cuidar bem, número 1, então, cuidar bem de você, do seu interior, da sua força, do seu emocional, do seu poder de vida, é o número 1, é ser você. Quando você é você, quando você reconhece o que você ama, reconhece que o seu negócio não é só um negócio. O seu negócio é a expressão daquilo que você ama e gosta. O seu negócio é a expressão do desejo que você tem de impactar mais pessoas. Quando você olha dessa forma, você agora volta o caminho dando um outro sentido ao seu negócio. Mesmo que seja um negócio pequenininho, mesmo que seja um lugar ali fechado, que só tem você e a sua banca. Só tem você e as entregas que você coloca na sua bicicleta, no seu carro, ou seja o que for, e vai fazer as suas entregas. Não importa. Grave isso que eu vou falar para você. Para chegar ao topo da montanha, é preciso aprender a passar pelas trilhas. Você pode um dia ser um gigante, e você será um gigante completamente diferente, porque você sabe o que é levantar de manhã e ter que quase que orar e pedir a Deus para que venha um contrato. Porque se não chegar um contrato, seu negócio está comprometido. Você sabe o que é isso. Você sabe o que é lutar pelo seu negócio. É por isso que eu estou aqui. É por isso que tem essa aula, que não é só um conteúdo, é uma aula com conteúdo, mas o objetivo aqui é impactar e transformar a sua vida, para que você nunca mais olhe o seu próprio negócio e a sua vida da mesma forma. 3 formas, então, aqui de você aplicar isso que eu estou dizendo para você, sobretudo se você acredita que o seu negócio é, sim, você ama é pessoas. O que você ama é pessoas. O que você ama é impactar pessoas. O seu sonho é pegar o seu negócio, fazê-lo crescer para você multiplicar. Sei disso. Multiplicar outras pessoas, multiplicar esse impacto. Então, três formas de você aplicar isso.
3 formas de benefícios da espiritualidade para o empreendedor. 3 benefícios para você já aplicar. Primeiro benefício aqui é você, depois dessa aula, ou agora, você entender que você não precisa ser forte o tempo todo. Isso é muito importante. Eu conheço o número de empresas que começam e fecham no Brasil, se eu não me engano, é de 70% a 80% fecham em menos de 3 a 5 anos. Porque muitas vezes as pessoas criam expectativas e na primeira dificuldade que ele tem, ele já desiste. Ele não foi preparado para a jornada. Empreender é uma travessia, empreender é uma maratona, empreender é uma corrida, empreender é quase um Jogos Olímpicos, que você fica muitas vezes 1, 2, 3 anos, 4 anos se preparando para aquilo acontecer em 10, 15 minutos, 30 minutos. Empreender é uma experiência que não tem quase nada igual. E sobretudo quando você empreende no Brasil com tantas sazonalidades, com tantas coisas que mudam o tempo inteiro, é mais desafiador ainda. Mas é possível. É por isso que eu estou aqui para entregar esse conteúdo para você. Se não fosse por isso, não estaria aqui. É possível você vencer. Agora, é preciso se preparar todos os dias. Você tem que estar próximo de pessoas que elevam o seu nível. Não é pessoas que abaixam o seu nível. Eu costumo dizer que na experiência de vida, a gente fica perto de quem leva a gente para um outro nível e a gente fica perto de pessoas que estão abaixo do nosso nível para a gente pegar o que a gente aprendeu em cima e dividir embaixo. Se você só fica no nível de pessoas que estão no mesmo nível que você tende a não ir para o próximo nível. Isso aqui é uma questão teórica, isso você não está desmerecendo ninguém. Você apenas está seguindo o seu próprio caminho, que é importante dentro do processo de empreendedorismo, mesmo que seja numa visão coletiva. Então, a primeira coisa aqui é entender que você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você pode pedir ajuda. Você pode, sim, participar com pessoas que vão te ajudar nesse processo. E o que significa isso? Quando você entende isso, e aí é a espiritualidade para mim que dá que dá essa força, que dá esse sentido. Nesse momento, quando você entende que você não precisa ser forte o tempo todo, a sua força, então, nasce da sua fragilidade. A sua força nasce da sua fragilidade. Você não vai começar o dia olhando as coisas que você não tem. Porque quando você começa o dia olhando tudo que você não tem, você já trouxe uma carga negativa de derrota e de perda para o seu negócio, para o seu dia. Quando você muda o seu mindset e pega a mentalidade do empreendedor atravessado, você vai começar a ver o que é que está à sua volta, que você não tem, que você pode usar como a sua grande força. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas não dá tempo de fazer isso. Nós teremos outras lives que eu vou dar esses exemplos. Mas é possível transformar a sua força, a sua fragilidade na sua grande força. As coisas que você não tem, você vai mudar a sua forma de olhar para elas, para você olhar para essas coisas como oportunidade. Empreendedor é isso. Cada vez que você vê um problema, é na verdade uma oportunidade. Porque tendo a solução, você criou mais uma linha de negócio. A segunda aqui que eu acho importante para você aplicar esse conteúdo para a sua vida, para o seu negócio, a espiritualidade, ela te ajuda a soltar o passado. Hoje eu quero mostrar isso. Um dos benefícios de você acessar essa dimensão profunda e não ficar no superficial é que a espiritualidade te ajuda a soltar o passado. Aí você me pergunta, Del, como a espiritualidade me ajuda a soltar o passado? Ela te ajuda a soltar o passado no momento em que você entende
que você não precisa ficar trazendo a memória dos seus fracassos. Você não precisa, todas as vezes que essa memória chegar, você pode falar para ela, não, eu não sou isso mais, eu estou me reconstruindo como uma pessoa nova. E você tem que dizer, é possível falar isso. E aí você me pergunta, mas onde é que você tem essa força? É justamente na espiritualidade. Cada vez que você aprofunda a espiritualidade, ela vai transformando o que você não teve em força. Por isso, esses dois elementos hoje, para mim, são importantes para você já aplicar. O primeiro deles, você não precisa ser forte o tempo inteiro. O segundo deles, a sua força também nasce da sua fragilidade. Então, você passar a partir de hoje a olhar as coisas que você não tem como oportunidade, não ficar se desmerecendo, não ficar se comparando com pessoas que estão à sua frente, não ficar se comparando com pessoas que você chega no Instagram, chega no Facebook e vê lá aquilo tudo bonito, tudo bem organizado, aí você volta e olha para você e passa a ter uma leitura negativa de você e isso influencia no seu contrato. Isso influencia na forma como você toca o seu negócio durante o dia, com certeza. Então você vai mudar agora o seu mindset. Você tem uma história, você é uma pessoa única, não tem ninguém no mundo igual a você. Você vai cuidar do seu negócio e vai se aliar com pessoas que podem ajudar a você a chegar no próximo patamar. Você vai ouvir outra coisa importante. O conhecimento hoje é dinheiro. O conhecimento tem valor agregado nele. Tem valor agregado, então você tem que escolher o que você escuta. As lives, as aulas, isso aqui é aula. E se você perde o seu tempo ouvindo algumas coisas que não vão te levar para onde você quer chegar, você está atrasando o seu próprio caminho. E o terceiro benefício aqui hoje é que por tudo isso, um benefício central para mim, por empreendedor, é que a espiritualidade te ajuda a soltar o seu passado. Soltar o passado. Passado é passado. Sabe? Não dá para ficar trazendo todos os dias, quando você levanta, quando você acorda, aquilo que já passou. Às vezes a pessoa que te magoou, às vezes a pessoa que te feriu, o outro que te deu tombo, às vezes aquela experiência sua lá na sua infância, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, que não foi legal, e aí você vai empreender, mas de repente aquilo vem à sua mente e impacta negativamente o seu negócio, ainda que você não perceba. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para você é para dizer para você que é possível. Você é possível, independente da sua história, independente do seu passado, independente do que você viveu, é possível você vivenciar sim o seu fortalecimento interior, de fazer a gestão das suas emoções e automaticamente você começar, por causa disso, a escalar o seu negócio e colocar ele num nível maior. Por quê? Porque agora você está organizado, você sabe fazer a gestão do seu tempo, você sabe escolher melhor as parcerias, você consegue fazer o seu plano estratégico, você consegue fazer o seu plano de negócio e você encontrou então um sentido. Porque quanto mais você leva o seu negócio para cima, mais você consegue impactar pessoas. Que é isso que eu sei que você quer. De verdade, o que você sonha, o que você quer é fazer o seu negócio dar certo, para você poder abrir portas para outras pessoas, empregar mais pessoas, criar talvez um projeto social que você tanto ama, cuidar talvez de alguns grupos que você passe e vê, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu criaria um projeto, invista no seu negócio, melhore o seu negócio, mas antes do seu negócio, é você. Antes do negócio, é você. E a espiritualidade aqui hoje é o que eu trouxe para poder ajudar você. Essa é a nossa aula. Toda quinta-feira, prepara o seu caderno, prepara a sua caneta, prepara seu celular, coloque o seu celular para te chamar, traga as suas perguntas, mande no direct, para você poder aproveitar, porque eu vou trazer muita coisa legal aqui. É uma jornada só entregando conteúdo legal, porque se fez bem para mim, eu tenho certeza que vai fazer bem a você. Essa semana a gente está vivendo um momento de muita felicidade que depois eu vou compartilhar com vocês, de um prêmio que eu acabei de receber em Harvard.
Harvard Medical School, junto com o Institute of Coach McAllen, e eu recebi esse prêmio. Um prêmio pelo uso da minha teoria, da metodologia WTS Coach em várias áreas para ajudar empreendedores, empresários, comunidades, escolas. Eu posso falar isso que eu estou dizendo para você. Um dos elementos centrais que fez e ainda faz diferença na minha vida é esse lugar profundo que a espiritualidade tem e que ela meio que diz assim para a gente: não importa quem você foi no passado, não importa o que fizeram de você ou com você na sua história, no seu passado, não importa. O que importa é o quem você está disposto a se tornar no seu presente. Se você está disposto a se tornar uma pessoa muito mais forte interiormente e que por causa disso, como consequência, você leva o seu negócio um pouco mais à frente e como consequência você impacta mais e mais pessoas. Estamos juntos, nós estamos juntos nessa travessia. Forte abraço, até a próxima. Eu convido você aí a curtir o nosso canal aqui no YouTube. Se você está no Instagram, vai lá, curta o nosso canal no YouTube, pega essa live, compartilha com outras pessoas, com outros empreendedores. Se você acha que isso é importante para outros empreendedores, compartilhe com outras pessoas. Não guarde essa bênção só para você. Compartilhe de vida, porque é assim que a gente vai multiplicando as coisas boas que a gente vai, o que nós vamos aprendendo. Forte abraço, curta o canal, toque aí no sininho para ele poder te avisar das nossas outras aulas, outros vídeos, e aproveita cada segundo da sua vida e do seu negócio. Um abraço, até mais!